Salve, salve, rapaziada! WASP aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do método WASP de análise técnica. E nessa aula a gente vai falar sobre trades longos, sobre como encontrar as maiores movimentações do dia e tirar proveito delas. Trades como esses aqui, ó, que são trades ali de 1.000 pontos, 1.500, 2.000 pontos de índice e trades de 30, 40, 50 pontos de dólar, tá? Repara que eu estou falando de encontrar as maiores movimentações do dia, pontuais. Eu não estou falando sobre você abrir uma posição às 9 da manhã, encerrar essa posição às 6h20 da tarde e torcer para que tenha sido um dia direcional. Não é o caso. Eu estou falando sobre realmente encontrar as maiores e melhores movimentações do dia, tá? E o que eu espero? Qual que é o meu objetivo aqui com essa aula, rapaziada? Minha expectativa aqui é que vocês aprendam os seguintes pontos. Primeiro, como identificar um mercado que tem potencial de trade longo. Não é qualquer mercado em que é plausível você colocar um alvo de 2.000 pontos de índice, tá? Ele não tem mercado que não anda 2.000 pontos no dia inteiro. Então a gente precisa identificar quando é plausível você estar buscando um trade longo. Que vocês aprendam também como fazer a entrada, alvo e stop, né? Óbvio, e também a condução técnica desse trade. E o que eu quero dizer com condução técnica? Várias vezes o sujeito entra bem em um bom trade que tem um potencial para andar muito, entretanto a condução desse sujeito, ou ele mexe muito cedo no stop, ou ele acaba realizando ali uma condução muito tight, muito apertada, e acaba enforcando demais o trade. Ele acaba, né, tentando proteger demais. E nessa o mercado vem, violina esse cara, tira esse cara do trade por volatilidade e depois desenvolve até o alvo, só que sem ele, né? Então, a gente precisa conseguir fazer uma condução que permita, que ao mesmo tempo que protege a nossa operação, permite que o mercado trabalhe até o alvo. Perfeito? E aqui, ó, para quem acabou de cair de paraquedas nesse canal, a gente tem uma playlist gratuita com um curso completo de análise técnica voltado para day trade, tá? É um curso completo mesmo. Então, é só assistir. E já que você está aqui, eu vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comenta o que você achou dessa aula no final dessa aula, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda também esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Beleza? Então a gente vai iniciar, e a gente vai iniciar pelo seguinte, a gente vai iniciar entendendo que todo trade longo, ele começa com um rompimento. Todo trade longo começa com um rompimento. E um rompimento é um ciclo de mercado. A gente tem aula sobre ciclos de mercado ali na playlist, tá? Quem já estudou All Brooks vai reconhecer o termo ciclos de mercado, e são exatamente os mesmos. A gente está falando de rompimento, canal estreito, canal amplo e lateralidade. A gente precisa entender que todo movimento longo começa com um rompimento para a gente conseguir identificar esse rompimento cedo. E aí a gente precisa entender as características do rompimento, tá? O que faz um rompimento ser um rompimento. E ele precisa de características específicas. No nosso caso, como a gente faz uso também de indicadores técnicos, a gente tem parâmetros objetivos nos indicadores técnicos que ajudam a gente a identificar um rompimento. Aqui, o que a gente precisa? Primeiro, a gente vai precisar de confirmações das médias, da VWAP, do ADX e do TRIX. Nas médias, a gente vai precisar que as médias estejam direcionais, ou seja, média de 9 exponencial, média de 20 exponencial e média de 50, as três têm que estar apontando na mesma direção. Nesse caso, para cima. E elas têm que estar devidamente alinhadas. Então, a média de 9 tem que ser a que está mais próxima do preço, a média de 20 exponencial tem que estar por fora da 9 e a 50 tem que estar por fora de todas. Tá? Esse alinhamento ele é essencial. A VWAP, que é essa linha branca, ela tem que estar alinhada com as médias móveis. O ADX, que é esse indicador aqui no canto superior direito,
ele é um indicador de momentum, ele é um indicador de pujança, ele mostra quão forte está o mercado, tá? Por meio dessa linha branca aqui. E nesse caso, essa linha branca, ela tem que estar acima do 18 e apontando para cima. Acima do 18 e apontando para cima. E o TRIX, que é esse indicador que a gente tem aqui no meio, na direita, que é um oscilador autocentrado, a gente precisa que o TRIX ele esteja direcional, ou seja, se é um movimento de alta, ele tem que estar acima do zero e apontando para cima. Essas são as características que a gente precisa para confirmar esse rompimento, tá? Agora, só confirmar um rompimento, a gente precisa de algo para ser rompido. Então, inicialmente, o que você vai precisar é um padrão gráfico num time frame maior. HTF significa Higher Time Frame, né? Então, é um padrão gráfico num time frame maior. Para day trade, eu uso os 60 minutos. Então, eu procuro alguma coisa para ser rompida nos 60 minutos e entro nesse rompimento pelo 5 ou pelo 2 minutos, tá? Que padrão que pode ser esse, WASP? Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Pode ser o rompimento de um pivô, pode ser um rompimento de topos e fundos duplos, de retângulos, de ombro-cabeça-ombro e ombro-cabeça-ombro invertido, de triângulos, qualquer um deles, ascendente, descendente, expandido, qualquer coisa. Algo tem que ser rompido lá nos 60 minutos, tá? E a existência desses padrões aqui é o que vai permitir você pensar num trade longo. Quando você não tem um padrão para ser ativado lá nos 60 minutos, num fractal maior, o mercado provavelmente não vai andar. Né? Você precisa que algo esteja sendo ativado lá no time frame maior. Então, esse aqui é o principal parâmetro que a gente vai utilizar para ver se a gente pode almejar um trade longo. Se está havendo algum tipo de ativação lá no 60. Perfeito? E você vai precisar... A gente já vai lá para o gráfico para eu mostrar isso aqui, tá? E você vai precisar também do alinhamento do macro com o micro. O que eu quero dizer com isso? Eu encontro essa movimentação nos 60 minutos, mas a minha entrada eu faço pelo 5 ou pelo 2, tá? Então, para a gente entender legal essa situação, aqui você tem, por exemplo, um topo duplo acontecendo nos 60 minutos. Topo duplo nos 60 minutos, eventualmente vai acontecer a ativação desse topo duplo, tá? Só que nesse exato momento lá pelo 2 minutos, ele faz isso aqui, ó. No 2 minutos ele faz uma mini bandeirinha e rompe essa mini bandeirinha simultaneamente. O que aconteceu? Você vem, faz a sua venda aqui pelo 2 minutos, a sua venda aconteceu aqui pelo 2, aconteceu aqui pelo 2 minutos, o seu stop é um stop também do 2 minutos, entretanto, o seu alvo é um alvo da projeção do movimento ativado no 60. Então, você vai pegar e vai projetar o alvo desse espelhamento aqui, ó, dessa mínima com essa máxima, vai projetar alvos de Fibonacci com base nessa amplitude. Ele vai te dar 3 alvos, que é o alvo de 61,8%, 100% e 161,8%, tá? E aí, nesse cenário, você consegue gerar uma assimetria muito grande, porque o teu stop é um stop do 2, mas o teu alvo é um alvo do 60. Nesses cenários que você vai ter trades em que você arrisca 200 pontos para ganhar 1.000 pontos, para ganhar 1.500 pontos, né? Você arrisca pouquinho para ganhar muito, beleza? Vamos dar uma olhada no gráfico para ver como é que isso aqui funciona? Aqui no gráfico, rapaziada, esse aqui, ó, é o resultado de hoje, tá? É um resultado que eu fiz num trade longo também e que eu vou explicar para vocês ainda hoje esse trade. Eu vou fazer uma dissecação desse trade junto com vocês. Mas primeiro a gente vai entender essa sinergia entre os tempos gráficos maiores e os tempos gráficos menores, tá?
Para isso, a gente vem aqui para os 60 minutos do índice. E nesse caso, o que a gente tem? Aqui, ó, só para constar, caso você esteja perdido em qual tempo gráfico que a gente está, aqui no fundo fica a marca d'água, tá? Como eu vou ficar mudando entre os 60 e os 2 minutos, você consegue se localizar por isso. Aqui nos 60 minutos, nesse exemplo em específico, aqui, o que a gente tem? A gente tinha, no dia 11 de março, ele encerra mostrando essa movimentação aqui para a gente. Aqui. Então, você tem essa mínima, e se essa mínima for rompida, o que vai acontecer é a ativação de um pivô de baixa, levando em consideração essa mínima com essa máxima. Então, eu pego dessa mínima com essa máxima e faço uma projeção de Fibonacci para baixo para encontrar esses alvos. Beleza? Isso caso lá no dia 12, aqui no dia 12, a gente tenha um rompimento desses fundos aqui. Lá no dia 12, a gente desce lá para os 2 minutos e verifica se teve um formato de rompimento desses níveis. Beleza? Então, aqui eu já vou deixar marcado essa primeira linha como sendo uma linha que pode ativar um rompimento, que vai ser o rompimento desse pivô de baixa. Mas aqui embaixo a gente tem também esse nível aqui. Esse nível. Esse nível, caso ele seja rompido, ele vai ativar o quê? Vai ativar esse topo duplo. Então, também é um nível que eu quero estar de olho. Caso ele demonstre força quando ele perder esse patamar de preço, a gente pode fazer a projeção dessa mínima aqui com essa máxima e jogar alvos ainda maiores para baixo. Nesse caso, vamos deixar marcado aqui esses dois patamares de preço, que são patamares que, se houver rompimento, a gente vai ter uma movimentação grande, provavelmente. Então, eu vou fazer também a projeção de alvos. Desse primeiro alvo, que vai ser o alvo desse movimento de pivô aqui, ó, onde ele fez o impulso, correção, novo impulso, e durante esse novo impulso ele rompe a cabeça desse pivô. Por isso, eu posso fazer a projeção dessa Fibo. Nesse caso, eu vou fazer uma projeção da mínima desse candle 6 com a máxima desse candle 3. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um por 7 de alvos. Né? Eu tenho um por 7 de alvos que ele me dá os alvos imediatamente. Mas eu posso fazer o seguinte, para fazer normal aqui com vocês, eu posso... Quais são os alvos que o meu por 7 me dá? São os mesmos alvos de Fibo. Tá? Então, como que eu faço essa projeção? Eu pego essa retração aqui, ó, a primeira retração de Fibo, e posiciono ela no pé desse movimento. Esse vai ser o primeiro alvo. Caso esse primeiro alvo seja rompido, eu pego essa segunda retração aqui e posiciono ela no pé do movimento. Lembrando, eu posiciono redimensionando a ferramenta, não movendo a ferramenta. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu puxo, coloco a primeira retração aqui no pé do movimento e esse aqui é o primeiro alvo. Se ele romper esse nível, eu coloco a segunda retração aqui no pé do movimento. E esse aqui é o segundo alvo. E assim por diante, tá? Aí ele vai me dar esses alvos de 61,8% ou 100%. Então, vamos imaginar que toda essa movimentação é uma movimentação que tem 1.000 pontos. No caso, meu primeiro alvo seria um alvo de 61,8%. Então, seria um alvo de 618 pontos em relação a essa mínima. Meu segundo alvo é um alvo de 100%. Então, seria um alvo de 1.000 pontos para baixo também, tá? Só que eu faço ele em forma de preset, só para ficar visualmente mais organizado, tá bom? Então, esses aqui seriam os alvos do pivô. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, nos alvos do topo duplo? Então, eu vou pegar da mínima do candle 1, mínima do candle 1 com a máxima do candle 3 e vou projetar para baixo. Só que dessa vez de outra cor. Deixei ele verdinho. Então, em verdinho, a gente tem o quê? A gente tem os alvos do topo duplo. Esse aqui seria o primeiro alvo.
e esse aqui seria o segundo alvo, tá? Agora, vamos dar uma olhada lá pelo 2 minutos, no dia 12 de março, para ver se a gente teve esse rompimento que a gente está falando. Então, a gente vem aqui para o 2 minutos e a gente vai ver aqui, ó, dia 12 de março. Essa primeira linha amarela é o quê? É a ativação do pivô. Ó, é a ativação desse pivô. Então, se durante o momento em que a gente vai romper essa linha amarela aqui, ele demonstrar força e características de rompimento, a gente pode entender que ele vai romper isso aqui e buscar alvos de Fibo. Com base nisso, ó, durante o rompimento aqui, nesse candle 2, aqui, foi o segundo candle do dia 12, né, o candle 2, quais são as características que a gente precisa ter para confirmar um rompimento? Ora, a gente precisa de médias direcionais, 9, 20 e 50 tem que estar apontado para baixo, e elas têm que estar alinhadas. Então, nesse caso, ó, média de 9, mais perto do preço, média de 20 por fora da 9 e média de 50 por fora de todas as três apontando para baixo. A gente precisa que a VWAP esteja alinhada com as médias. Olha a VWAP apontando para baixo também. A gente precisa que o ADX esteja acima do 18 e apontando para cima. Olha a linha branca ali do ADX, acima do 18 e apontando para cima. E o que a gente precisa? Que o estocástico esteja direcional, ou seja, é um movimento de baixa. Desculpa, estocástico não, o TRIX, eu me confundi, perdão. O que a gente precisa do TRIX? O TRIX ele tem que estar direcional, ou seja, ele tem que estar, se é um movimento de baixa, ele tem que estar abaixo do zero e apontando para baixo. Ó, eu passo a cruz aqui no preço, ó. Tá vendo que a linha aparece ali nos indicadores laterais? Então o TRIX está abaixo do zero e apontando para baixo. Tudo isso aqui indica para a gente o quê? Indica que a gente está tendo um rompimento, que é um ciclo de mercado de rompimento, beleza? Como que a gente faz a entrada aqui, rapaziada? Como que a gente faz a entrada? Você tem alguns modos de fazer essa entrada, tá? Eu vou passar dois aqui. Na minha opinião, os melhores modos de você trabalhar isso aqui. O primeiro modo é você vender um tick abaixo da mínima da barra do rompimento. Ou seja, você vai vender no Candle 3 quando o Candle 3 ultrapassar um tick abaixo da mínima do Candle 2. Um tick abaixo da mínima do Candle 2. Perfeito? Seu stop vem para onde? Um tick acima da máxima do Candle 2. Simples assim, tá? Às vezes esse stop ele pode ficar grande, porque em rompimentos os candles são grandes e o mercado tem estado amplo recentemente. Está sendo normal você ver candle de 500 pontos no 2 minutos e está tudo bem. O que você pode fazer é simplesmente diminuir o tamanho da sua mão para manter o risco financeiro linear. Se você é um sujeito que arrisca ali R$1.000, arrisca R$100 por operação, se arrisca R$100 por operação, e você está acostumado a operar com 2 contratos, o que você pode fazer é diminuir a sua mão para um contrato. Agora, esses 500 pontos de stop que você tem aqui equivalem exatamente a mesma coisa, né? Financeiramente falando, são os mesmos R$100. Perfeito? Agora, mercado, você vai segurar esse trade, tá? Opa, que o zoom do Profit ele faz isso comigo, tá? Você vai segurar esse trade até os alvos de Fibo, beleza? Sem ficar mexendo demais ali no seu stop. Quando que você vai mexer no seu stop, rapaziada? Quando que você vai mexer no seu stop ou fazer adição? Mas eu não vou falar de adição, não vou falar de adição de contrato agora, tá? Vai ter uma aula sobre isso, sobre médio para frente. Quando que você vai mexer no seu stop efetivamente? Veja, você fez a sua entrada aqui na mínima do Candle 2, seu stop está aqui em cima. Mercado desenvolveu,
e começou uma correção. Repara que essa correção aqui pelo 2 minutos, o que ela é, rapaziada? Ela é uma correção profunda. A gente chama isso aqui de correção profunda, por quê? Porque ela vira as médias. Repara que ela interfere ali na movimentação normal da média de 9 e da média de 20. Tá? Então, a gente chama isso aqui de correção profunda. E é uma correção em lateralidade. Poxa, Wasp, mas isso aqui não é exatamente uma lateralidade, cara. Isso aqui, eu poderia chamar isso aqui de, talvez, de triângulo, alguma coisa assim. O formato é irrelevante. Você tem características de lateralidade, você trata como lateralidade, tá bom? Quando que você mexe no seu stop? Você mexe no seu stop quando ele te der um novo rompimento. Então, nesse caso, você tem aqui, ó, a linha dessa correção. Quando que essa correção ela foi rompida? No candle 38. Olha o candle 38 como sendo um candle forte, direcional, fechando colado na mínima, tá? Se você não tivesse nesse primeiro trade, nesse segundo trade aqui da 38 você podia vender também. Vende um tique abaixo da mínima da 38, stop um tique acima da máxima da 38 e deixa andar, tá? Agora que a 38 fechou, aonde que você pode trazer o seu stop? Seu stop que estava, sua entrada inicial, né? Entrada inicial foi uma venda, um tique abaixo da mínima da 2, stop estava um tique acima da máxima da 2. Para fazer um stop completamente técnico, você pode colocar ele um tique acima da máxima da 34, que é o stop ainda seguro, tá? Mas um pouco mais tight, um pouco mais apertado, stop um tique acima da máxima da 34. E deixa. Vai mexer nesse stop quando novamente? Quando você tiver o quê? Um novo rompimento. Quando que você tem um novo rompimento? Aqui, ó. Você teve um novo rompimento nesse ponto. Você tem uma correção rasa da 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Aqui ele retoma com o candle 48, tá? E quando o 48 fecha, você pode pegar o seu stop que estava acima da máxima da 34 ou acima da máxima da 38 e trazer o seu stop para acima da máxima da 48, né? Para ser bem técnico. Ou se você quiser um stop um pouco mais tight, aqui um tique acima da máxima da 49, tá? Que foi a 49 que permitiu a gente mexer nesse stop. Tranquilo? Quando o mercado vem desenvolvendo, uma coisa que eu gosto de ficar de olho é o seguinte. Primeiro, financeiro, tá? Financeiro, você tem que estar satisfeito com o financeiro que você está fazendo. Então, muitas vezes você veio, fez uma venda aqui, e daqui até o primeiro alvo, você já fez, sei lá, um dinheiro que seja suficiente para você. Eu vou dizer um número aqui que não tem relação com a realidade, mas você fez R$200, que é um bom valor para você. O que você faz? Deixa tocar nesse primeiro alvo, lembrando, essa linha cinza é o primeiro alvo do pivô. As linhas cinzas são alvos do pivô, tá? O mercado veio buscar esse primeiro alvo, o que você faz? Traz o teu stop, que estava lá em cima, traz o teu stop no barra-barra aqui, ó. Você vai ser tirado acima da máxima da 42. Poxa, Wasp, mas stop barra-barra não é um stop técnico. Não é mesmo. E tá tudo bem, porque a gente tá aqui para ganhar dinheiro. Isso aqui é uma profissão cujo objetivo é ganhar dinheiro. Então, em algum momento, você vai ter que entender que colocar dinheiro no bolso, às vezes, é mais importante do que ser ali o sujeito Caxias do livro ali que quer fazer tudo 100% certo. Né? Colocar dinheiro no bolso é importante. E essa abordagem ela é interessante pelo seguinte, ela te dá a oportunidade de pegar o trade direto. Ele poderia muito bem romper de uma vez só e você continua conduzindo ali no barra-barra a partir do momento
que financeiramente está bom para você, até você ser tirado do trade ou até o segundo alvo de FIBO, tá? Que foi exatamente aonde ele parou aqui. Aonde ele parou aqui embaixo. Segundo alvo de FIBO do pivô, tá? Mas se lembra que a gente tinha o alvo do topo duplo também? Vamos imaginar que você não pegou o trade do pivô. Né? Eu, particularmente, eu começo a operar não, né? Eu chego para começar a olhar o gráfico às 9h30 da manhã. Então, esse primeiro trade aqui eu com 100% de certeza não teria pego. Entretanto, a gente tinha um segundo possível rompimento, que era o rompimento do topo duplo, nessa segunda linha amarela, que a gente marcou lá nos 60 minutos. E aqui, o que poderia acontecer? Ó? Aqui é onde eu falo de ter aquela dupla confirmação. Nesse caso, o mercado está vindo, chegando na linha amarela, eu poderia ter vendido um tique abaixo da mínima da 7 com stop, um tique acima da máxima da 7? Poderia, tá? Não seria de todo ruim. Entretanto, tem que entender o seguinte, aqui você está afastado das médias, faz muito tempo que ele não faz uma correção mesmo que rasa, né? A chance dele passar reto aí não é das maiores. Então, quanto maior o alvo, mais confirmação eu quero. E o que seria uma confirmação adicional? Unir um rompimento do 2 minutos, no caso, o rompimento da correção aqui do 2 minutos, com o rompimento do 60. E aí, quando vem esse candle 38, que rompe a correção do 2 e a do 60 simultaneamente, aqui você pode vender com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, venda um tique abaixo da mínima da 38, stop, um tique acima da máxima da 38. Perfeito? E vai conduzindo tecnicamente a cada novo rompimento, ou até que financeiramente falando você esteja satisfeito. Quando você atingiu ali o valor que financeiramente você está satisfeito, você começa a conduzir essa operação no barra-barra. Tá? Sobre o trade de hoje, aqui eu vou retirar os estudos que a gente acabou de fazer. O trade de hoje, como que eu fiz o trade de hoje? Tá? Aqui eu tive esse resultado aqui hoje. Inclusive, esse trade está filmado e ele está aqui no canal do YouTube também. Dá uma olhadinha lá, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Está lá nos shorts, no caso, né? Como que eu fiz esse resultado aqui? Nesse caso, o que a gente tinha, rapaziada? Logo no início do dia, a gente tinha essa movimentação pelos 60 minutos. E o que eu estava de olho aqui era o seguinte, a gente estava vendo já uma divergência nos 60 minutos, onde você tinha fundos mais baixos no 60 e fundos mais altos no TRIX. Poxa, Wasp, eu preciso utilizar o TRIX para ver isso? Não necessariamente, cara. Basicamente, todo indicador oscilador, ele também vai te mostrar divergência. Então, você consegue ver divergência no TRIX, que é um oscilador autocentrado. Você consegue ver divergência no estocástico lento, que é um oscilador de bandas, aqui, por exemplo. Você consegue ver no IFR, consegue ver no... Qualquer oscilador, você vai conseguir ver isso. Então, a gente tinha uma divergência. Significa que o mercado está perto de virar, né? Tivemos essa movimentação lateral aqui no dia de ontem. Formatinho de triângulo, um formato aqui de lateralidade mesmo, de bandeira, como você preferir, tá? E aqui eu fiquei com essa linha, uma linha traçada da máxima do candle 2 com a máxima do candle 8, traçada no gráfico. E o que eu esperava é o seguinte, quando romper essa linha, a gente vai ter um formato de rompimento. Esse rompimento pode ser tanto dessa máxima aqui, ó, dessas máximas aqui, com a mínima do candle 1, para fazer uma projeção de espelhamento para cima, e também pode ser da máxima do candle 8 com a mínima do candle 1, tá? Eu deixei marcado no gráfico uma projeção da 2 com a 1, mas ele acabou buscando da 8 com a 1. Então eu vou pegar aqui, ó, da máxima da 8 com a mínima da 1, vou fazer a minha projeção de alvos, tá? E eu venho lá para o 2 minutos. Aqui no 2 minutos eu vou deixar traçado uma linha
Eu podia ter traçado ali no 60, né? Mas eu vou traçar aqui no 2 também, que não faz tanta diferença assim. Vamos ver se eu consigo traçar aqui. Aqui, ó. Tracei a linha. E eu tô de olho nessa linha. Vou deixar ela branca para vocês conseguirem ver legal. E eu fiquei de olho nessa linha. Quando a gente tivesse o rompimento aqui dessa linha com características de rompimento, a gente ia esticar. E foi o caso. Aqui nesse candle 41, esse candle aqui, foi exatamente onde a gente teve o rompimento, com um candle forte que fecha próximo da própria máxima, e a gente tinha todas as características de rompimento. Então você tinha média de 9 por dentro, média exponencial de 20 no meio, média aritmética de 50 por fora, alinhamento da VWAP que também apontava para cima, você tinha um ADX forte apontando para cima e o TRIX direcional. Tá? Então, todas as características de rompimento. O que eu fiz foi comprar um tick acima da máxima da 40, stop um tick acima da máxima da 41, com stop um tick abaixo da mínima da 41, tá? Mercado desenvolveu, fez correção rasa. Quando o mercado rompeu essa máxima anterior aqui, ó, eu comprei mais. Eu aumentei uma posição que já era uma posição vencedora, ou seja, eu fiz médio para frente. E aí, quando ficou financeiramente suficiente para mim, eu comecei a proteger ele no barra-barra, até que eu fui tirado desse trade exatamente aqui. Beleza? Tava segurando ainda para ver se ia mais, né? Mas ele acabou me tirando no barra-barra já com um valor ali suficiente para mim. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, rapaziada, e a gente se vê